Olá pessoal, sou o professor Almir. Esta videoaula será sobre os recursos e as funcionalidades do PowerPoint. Vocês vão ver de uma maneira bem simples e divertida como é fácil nesses recursos do PowerPoint. Então temos aí a tela inicial do PowerPoint, né, as abas, né, de início, inserir, design, animações, apresentação de slide, onde a gente realmente apresenta, né, os slides, a parte de revisão e exibição, eu vou falar um pouco mais adiante, e praticamente são essas abas mais importantes. Vamos começar início. Então temos aqui um slide que já está inserido, né, como visão geral, né, onde eu adicionei 3 tópicos. Então os tópicos a partir do momento são os itens principais de uma apresentação. Então a partir do momento, né, que você se predispõe a fazer uma apresentação, você estrutura essa apresentação em tópicos, certo? Não pode fazer os slides com muita informação, copiando e colando, por exemplo, informações do Word. Então você poderia digitar aí o tópico, né, tópico 4, né, tópico 5 e assim por diante. E assim por diante. Então é interessante sempre estruturar a apresentação, né, em tópicos, né, itens principais. Então nessa guia de início aqui, vocês têm como obter novos slides. Então a partir desse bloco de slides aqui, se vocês clicarem em novo slide, certo? O PowerPoint adiciona um novo slide. E aí você adiciona um título para esse slide, supõe o título roteiro da apresentação. Roteiro da apresentação. É sempre bom uma apresentação ter um roteiro, certo? Ou, né, como a gente fala, um plano de voo, né? Quais são os objetivos da apresentação, e aí você coloca os tópicos. O roteiro da minha apresentação vai ser introdução, depois eu vou ter um desenvolvimento, depois vou ter uma conclusão. Pronto. E assim, outro recurso interessante nesse bloco de slide aqui é a parte de layout de slide, certo? Se a gente clicar nessa setinha para baixo aqui, vai aparecer vários tipos de layout, né? Por exemplo, título e conteúdo, que é esse, né, que está aqui, né, apresentado, certo? Duas partes de conteúdo, certo? E várias outras, entendeu? Ó, aqui, essa formatação aqui, você pode escolher o layout que quiser. Então, é interessante você escolher o layout que mais se adequa. Esse aqui ele dividiu, né, o layout com 2 conteúdos, a esquerda e a direita. Então esse é o objetivo de a gente escolher o layout específico para cada slide, ou um padrão para todos os slides, certo? Nesse item também a gente pode excluir, né, o slide. Clicou aqui, exclui o slide, ou simplesmente, né, pressiona o del de delete, e a gente vou incluir um novo slide aqui, esse slide aqui, teste, por exemplo. E para excluí-lo, eu simplesmente clico aqui, ou pressiono a tecla de delete em cima dele, ele está, né, deletado. Então inserir slides é muito simples. Você vai inserindo um após o outro e colocando, né, os tópicos e os itens, né, conforme, né, a sua apresentação. Bom, vamos explorar um pouco, né, o menu inserir. Então o menu inserir tem vários recursos, né? Vamos tentar inserir aí uma tabela. Então uma tabela, né, com 3 linhas. Então a partir do momento que eu insiro uma tabela, eu tenho aqui, né, vem a parte de design, e aí eu consigo, né, escolher o design para essa tabela. Por exemplo, né, os design, tem vários designs, né, colorido, entendeu? Os design por aí vocês podem escolher o design que vocês mais, né, preferir da tabela. Eu vou deixar esse design aqui.
Bom, vamos tentar também, né, no menu, né, ou na guia de inserir uma imagem. A gente pode inserir imagem, então é bem simples. Você clica, né, nesse bloco de ilustrações imagem, e aí eu escolho uma imagem para inserir. Peguei uma imagem aqui simples, imagem dessa aqui, pronto, que é um desenho de um robô, só para você ver. E aí eu posiciono onde eu quiser essa imagem. Também posso trabalhar, né, aparece o menu aí de formatação, que eu posso trabalhar, né, com essa imagem, né, o brilho, o contraste dela. Então vamos tentar inserir uma forma, tentando várias opções, álbum de fotografia, figura do clip art. Então vamos inserir uma forma, então eu posso inserir qualquer forma que eu queira aqui. Essa folha aqui que parece mais um Pac-Man. Então, vamos inserir um gráfico. Então é interessante, a gente pode inserir um gráfico aqui, ó. Então a gente pode inserir inclusive um gráfico do Excel. Eu posso inserir um gráfico aqui diretamente ou inserir um gráfico do Excel. Deixa eu pegar um gráfico do Excel que a gente viu na aula sobre o Excel. Essa aqui que a gente viu é receitas, né, do trimestre de uma empresa. Então eu posso clicar em cima do gráfico, por exemplo, fazer Ctrl C, ir lá para a apresentação, para o slide, e Ctrl V. Está aqui meu gráfico. Opa, eu puxei só o título do gráfico. Está aqui meu gráfico Excel na minha apresentação, certo? E que é interessante, pessoal, que esse gráfico ele pode ser editado aqui mesmo, né, no PowerPoint. Eu posso vir para cá, ó, e alterar o tipo de gráfico. Eu posso, né, alterar o tipo de gráfico. Eu quero um gráfico, né, de barra, por exemplo. Outro gráfico de coluna. Eu quero esse gráfico aqui, né, de cilindros, por exemplo. Aí ele já mudou. Alterar, porque não foi bem. Deixa eu ver o gráfico, tipo de barras. Agora sim, ele mudou. Tá vendo? Então eu posso alterar o gráfico, né, daquela mesma forma que, inclusive, alterar os dados do gráfico. Ele chama a planilha, ó. Chama a planilha para alterar os dados do gráfico lá na planilha. Bom, mas não é o caso. Vamos voltar para, né, o PowerPoint, né, onde a gente estava. Então vamos lá. Então a gente aprendeu a inserir, né, tabela, ilustrações, né, e também um gráfico. Vamos para outro slide aqui. Vamos tentar usar agora, né, o Smart Art. O Smart Art é um recurso similar ao Word Art, onde vocês colocam, né, vários tipos de elementos gráficos já predispostos. Por exemplo, pirâmide, processo aqui. Deixa eu ver mais aqui. Ciclo, né? Se você quer fazer um ciclo básico, aí digita o nome de cada texto do ciclo. Deixa eu ver como é que fica. Pronto, isso aqui é um ciclo, né? Onde você, cada elemento desse texto aqui você vai digitar. Esse aqui é início do processo, início. Aí depois meio, você sai digitando. Eu vou apagar esse. Deixa eu colocar um Smart Art menor aqui. Isso aqui é menor. Isso aqui é uma engrenagem, por exemplo. Certo? Eu coloco a engrenagem, eu posso reduzir o tamanho dela, está muito grande. Então eu posso colocar aqui, sei lá, início. Posso colocar uma pirâmide organizacional, né? Meio e fim. Estou chutando aqui, pessoal. Então basicamente é isso, entendeu? A parte de Smart Art. Então já vimos gráfico, né? Caixa de texto. Caixa de texto, a partir do momento que você tem o slide, você pode adicionar várias caixas de texto. Eu vou clicar aqui, né, nessa região e adiciono essa caixa de texto. Caixa de texto 1. Certo? O que é caixa de textos? É um local onde você vai digitar textos. Entendeu? Esse texto pode ser, né, o que você quiser. Inclusive na caixa de texto você pode inserir imagem também, ó. Posso colocar uma imagem lá dentro da caixa de texto. Aí ela não foi para dentro da caixa de texto, ela foi para fora, certo? Então a caixa de texto realmente é só vocês vão conseguir digitar textos mesmo. Então digite seu texto.
Então isso é uma caixa de texto. Então você pode inserir quantas caixas vocês quiserem, certo? Caixa de texto. Texto 12. E posicionar elas, né, onde bem entender também. Só é selecionar e arrastar o mouse. Inserir. O que mais a gente poderia inserir aqui? Figura do WordArt. Tá? E poderíamos inserir filme e som, que nós vamos ver no próximo slide. Vamos lá, inserindo um som. Então muita gente perguntou até nos fóruns, né, como é que faz para inserir um som no PowerPoint. E é bem simples e trivial, né? Menu inserir, né, ou guia inserir, vocês vão, aparece aqui na parte da direita, ó, som, e vocês clicam, né, o som, nesse ícone do som aqui, aparece o local para você escolher o som. Eu tenho alguns sons aqui no meu computador, eu vou escolher esse aqui, acho que é interessante esse som. Aí o PowerPoint pergunta, né, você deseja que o som seja iniciado na apresentação do slide automaticamente ou quando clicado? Se você clicar em automaticamente, a partir do momento que esse slide for exibido, o som toca automaticamente. E se for quando clicado, você tem que clicar no som para poder ele ser reproduzido, entendeu? Vamos colocar quando clicado, entendeu? E depois a gente coloca automaticamente. Tá aqui o som. Deixa eu colocar uma caixa de texto aqui, né? Clique no som para ouvir. Tem essa caixa de texto assim, eu posso alterar essa fonte aqui. Vou colocar para 20. Sobre fontes, pessoal, é bom a gente sempre ver o tamanho dessas fontes, nunca colocar fonte menor que 20 no PowerPoint, que durante a apresentação elas vão ficar quase ilegíveis. É bom colocar fontes, né, 20, 25, 26, 30, entendeu? Nesse tamanho, não fontes pequenas, né, 18 já é por demais pequena. E aí o som tá aqui para a gente ouvir. Vamos simular esse som. A gente vem aqui para o modo de apresentação do slide atual, ou simplesmente digitando Shift F5. Tá aí, inserindo os sons, clique no som para ouvir. Então está aí o nosso som. Eu acho que vocês já estão ouvindo também. Se eu clicar no som, ele vai parar. Vou dar um ESC aqui para ele voltar lá para o slide onde a gente está produzindo. E assim, se eu clicar 2 vezes no som aqui, ó, aparece um modo de visualizar o som, que é reprodução. Ele já reproduz ou para. Tá vendo? E aparece aqui, ó, tocar o som quando clicado. Essas opções aqui, ou automaticamente, né? Quando entrar no slide, entendeu? Ele vai reproduzir automaticamente. Então é bem simples colocar um som, um fundo musical na apresentação. Se você quer que aquele som toque, né, durante toda a apresentação, você coloca ele no primeiro slide e pede para ele ficar reproduzindo, entendeu? Automaticamente. O som vai ficar sendo reproduzido, entendeu? Até o último slide, entendeu? Que ele, a partir do momento que você tá no slide, ele começa a ser reproduzido e a partir dele não para. Então é basicamente isso, colocar um som, um fundo musical, né, nos slides, entendeu? Vem para inserir, né, clica no som tal e configura ele, né, para tocar quando clicado automaticamente. Ok, vamos tentar o vídeo. A mesma coisa. Tem um ícone lá, filme, né, o vídeo, que é nesse bloco de clipe de mídia. Então nesse bloco de clipe de mídia a gente pode escolher tanto o som, né, ou o filme ou o vídeo que quer colocar. Então vamos tentar inserir aqui. Também vou pegar um vídeo aqui que eu já tenho. O PowerPoint, né, mostra uma janela dizendo se você quer reproduzir automaticamente ou quando clicado. Eu vou colocar quando clicado. E aí está pronto, né, para a gente, né, testar o vídeo. Vamos lá, Shift F5. Se a gente quisesse ver toda a apresentação do início, é só pressionar a tecla de função F5.
mas eu quero só esse slide atual, vou pressionar Shift F5. É sempre bom, pessoal, uma dica, né, para fazer apresentações, quando a partir do momento que vocês forem fazendo slide a slide, vocês irem testando esses slides, né? Shift F5 e ver como é que ficou aquele slide, se ficou legal ou não, e vai modificando e testando. Então clique para ver o vídeo. Esse é um filme que eu baixei faz tempo. Que filme será, hein? Deixa eu esperar um pouco aqui para ver que filme é esse. Até eu fiquei curioso agora para saber. Interessante, né? Eu acho que esse é o Avatar, né? É o Avatar esse filme. Muito bom esse filme, muito bom mesmo. É o Avatar, né? Tá bom, vou cancelar aqui para dar continuidade à apresentação do PowerPoint. Eu vou digitar ESC. Vamos, pronto. E aí, né, vamos para transição de slides. Então, que animações e transições de slide. Então, a gente, se a gente for aqui, né, para o bloco e a guia de animação, a gente, né, vai ter todo um conjunto de tipos de animação, certo? Então, eu vou clicar aqui dentro do slide e aí eu posso animar, ó. Se vocês verem aqui no bloco de animação, tem vários. Quando eu clicar aqui, ó, animar, tem vários tipos de animação já pré-definida. Por exemplo, aparece revelar, né? Então, quando você clica, aí já aparece como é que vai ficar a animação. Ele vai revelando aos poucos. Eu quero, né, surgir, entendeu? Essa animação. Eu quero, né, todos por parágrafo no primeiro nível, né, personalizada. Dessa forma dele todos surgirem de uma vez, certo? E assim, tem outras animação aqui. Por exemplo, que ele mostra aqui, entendeu? Já pronta, né, para isso é transição de slide. É como será a transição, né, do slide, né, do slide anterior, né, para o seu slide. Então, essa parte de transição de slide é interessante, como é feita a transição do slide anterior para o seu slide. Deixa eu deixar essa transição aqui, entendeu? Eu posso setar qualquer transição. Então, vamos ver aqui de novo como é que a minha animação. Bom, eu coloquei um tipo de animação aqui. Eu posso tirar a animação também, sem animação, certo? E personalizar essa animação. Se eu clicar aqui abaixo de animar, personalização, aparece um quadro aqui de eu personalizar a minha animação, adicionando efeitos. Então eu vou adicionar um efeito de entrada, por exemplo, uma entrada persianas. Então fica assim esse efeito, certo? Vou adicionar um efeito de entrada, surgir, né? Assim. Também eu posso remover esse efeito e colocar aqui, ao clicar de baixo, muito rápida, né, setar como é que ela vai ser feita, se vai ser rápido ou não. E aqui eu testar ela, como é que fica, entendeu? A minha animação. Então assim, fazer animação, né, no PowerPoint, que é interessante, né, principalmente para você ir exibindo, né, o tópico a tópico pausadamente, né, quando clicar, por exemplo. É interessante porque você não exibe de uma vez só todos os seus tópicos, você vai exibindo à medida que vai falando. Então isso é interessante, muito interessante mesmo. E outra coisa aqui é o som da transição. Então, na transição, né, do slide, né, por ser o slide aqui, você pode colocar, certo, qualquer transição entre o slide anterior e seu atual. Eu quero que apareça um aplausos. Eu quero que apareça o som de uma bomba, brisa, né? Caixa registradora, câmera, uma chicotada,
eu vou colocar aplausos, entendeu? Então pronto. E aí também colocar a velocidade, entendeu? Inclusive eu posso colocar depois, né, que avançar o slide só quando clicar no mouse, ou então que o slide avança automaticamente após tantos segundos, entendeu? Mas eu vou deixar como está. Então eu vou voltar ao slide anterior só para a gente ver como é que vai ficar, né, esse slide que a gente acabou de fazer a animação. Isso foi aquela parte. Agora eu vou clicar, apareceu o primeiro tópico, certo? Agora eu vou clicar novamente, vai aparecer o segundo tópico e finalmente o terceiro, aliás o quarto, né? Ainda tem o outro, né? E aparece ser feito aqui e finalmente ele passa para o próximo slide. Então animação é isso, pessoal, entendeu? A gente brincar, pegar, colocar, testar e ver como é que ficou a animação ou não, entendeu? Tem muita coisa que fazer. Agora é sempre bom, né, como técnica de apresentação, a gente não colocar muita animação, muito efeito, som de transição, bomba, muito efeito acústico, porque isso tira a atenção da audiência, né, do público. Então quem está assistindo aquela apresentação e vê ela com bastante efeito sonoro, entendeu? Efeito transição de slide, né, desfoca mais, né, a atenção do público. Então se você está fazendo uma venda, né, de um negócio, alguma coisa e quer que o público preste bem atenção, é bom você usar isso com bastante cautela. Aba e GRI apresentação de slides. Se a gente se for aqui nessa parte de apresentação de slide, né, ela tem recursos para você exibir seu slide. Primeiro, do início, né, basta clicar F5, que eu já expliquei. A gente clicar aqui, ele vai mostrar a apresentação do início, ó. Tá aqui, e aí eu vou clicando, né, ou pressionando a barra de espaço, né, os slides vão passando, né, slide. Vou pressionar ESC para a gente finalizar. Do slide atual, né, que é o Shift F5, eu posso aqui fazer uma apresentação personalizada de slide, entendeu? Eu já tenho um aqui, mas eu posso personalizar. O que é isso? Eu posso criar uma nova personalização, um novo slide a partir de slides, né, do slide atual. Então, se eu clicar aqui em nova, eu posso escolher, ó, meus slides tem tais e tais slides. Eu quero agora adicionar esse slide para essa minha nova apresentação, a animação de slide e tal. E aí eu cliquei, né? Então eu já tenho dois tipos de apresentações aqui personalizada a partir dessa apresentação e posso apresentá-la, mostrá-las também. Não, mas eu não vou falar. Mas depois vem a parte de configurar slide, a parte de configuração mesmo. Então isso aqui é interessante, essa tela aqui, onde você pode configurar, por exemplo, geralmente tem deixa padrão, orador, tela inteira, né, para exibir, entendeu? Mas tem outros modos de apresentação aqui, certo? Essa opção aqui da apresentação, repetir até que o ESC seja pressionado, é bom deixar ela habilitada, quando pressionar ESC você cancela a apresentação. Você pode tirar aqui, ó, se a apresentação tiver narração, né, a gente vai ver que a gente pode narrar a apresentação, pode reproduzir, ensaiar dela e ir falando, se você tiver um microfone. E você pode deixar sem narração ou sem animação. Você fez um monte de animação e quer tirar, e tira aqui, a apresentação sem animação. Cor da caneta, entendeu? Porque quando a gente está apresentando o slide, você pode inclusive desenhar sobre o slide, utilizando essa caneta aqui. Vou fazer uma demonstração rápida disso. E essa cor dessa caneta você pode personalizar também, né? Alguns elementos aqui de resolução, que você pode deixar o padrão, mostrar os slides, aqui você bota todo, né? Ó, aqui a apresentação personalizada, né? Já tem 1 e 2 que a gente criou, pode avançar o slide manualmente ou não, se houver, e vários monitores que você pode botar para vários monitores. Então é interessante só você saber que existe essa configuração, mas assim, as padrões, a configuração padrão já atende. Ocultar slide, dizer que aquele slide não vai ser apresentado. Então, se eu tiver um slide aqui, por exemplo, slide oculto, slide oculto, eu vou ocultar esse slide. Então esse slide ele não vai aparecer, esse slide oculto, né, na apresentação, porque ele está ocultado.
Então ele não deve aparecer na apresentação. Bom, e aqui tem outro recurso aqui na apresentação de slide, que é gravar a narração. Se você clicar aqui, você vai gravar, certo? A sua apresentação, como se fosse um ensaio. Então você vai ter seu slide sendo reproduzido e sendo gravado um áudio de fundo. Então você está narrando realmente, né, ensaiando aquela apresentação. E aqui tem uma forma de você testar também isso, né, aplicar uma resolução. Isso aqui é pouco utilizado, pessoal. E aqui finalmente, né, a gente tem também a parte aqui de exibição, certo? Onde vocês podem exibir, né, o modo de exibição normal, classificação de slide, anotações, né? Então cada slide eu não falei para vocês, mas tem uma parte aqui embaixo que é a anotação. Isto é uma anotação. Isto eu estou digitando aqui embaixo. Isto é uma anotação. Então essa anotação serve para você colocar dicas para você mesmo. Às vezes você, antes da apresentação, certo, quer consultar, né, alguma informação adicional sobre aquele slide que só tem os tópicos. Aí você coloca em anotações. Tem um modo aqui de exibição só de anotações. Tem também essa parte de slide mestre, certo? Então, esse slide mestre basicamente é um modelo de slide onde você vai setar. Eu quero que todos os meus slides dessa apresentação tenha esse formato, tenha esse design, tenha esse layout do primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, entendeu? Tem vários layouts aqui, para os slides. Esse aqui, que é dividido, né, o layout em 2 conteúdos. Esse aqui, então tem vários níveis. Então geralmente se você quiser padronizar, você aplica, né, esse layout, né, slide mestre, entendeu? E aí você consegue padronizar, né, esse estilo, né, de slide, de modelo para todos os demais. Então era isso que a gente, né, tinha. Deixa eu tirar aqui esse modo de exibição de slide mestre e colocar o normal, certo? Para a gente voltar a nossa exibição aqui. Só quero testar aqui para ver se esse slide oculto realmente funcionou. Deixa eu só, né, deixa eu ver, tá como slide oculto. A apresentação dela tá. Deixa eu começar a exibir a partir daqui, Shift F5. Realmente vocês viram que entre, certo, esse guia de apresentação de slides e técnica de apresentação havia o slide oculto, que é esse aqui, slide oculto. Esse slide não aparecerá na apresentação, e não apareceu mesmo não. Quem está aqui, eu digitei Shift F5 e ele pulou esse slide e veio para esse. Ou seja, interessante, quando você quiser omitir, eu quero que esse slide seja apresentado, não, você coloca ele como ocultar slide e ele não vai aparecer na sua apresentação. Então basicamente era isso, né, os recursos, né? Como vocês estão vendo, é bem simples mesmo do PowerPoint, né? Não tem assim mistério nenhum, é até uma brincadeira você fazer uma apresentação, desde que você tenha todo o material, né, para fazer, entendeu? E aí, para finalizar nessa videoaula, eu gostaria de falar um pouco sobre as técnicas de apresentação. Para isso eu vou abrir aqui a apostila, aqui a seção da apostila que fala sobre isso. E vou falando sobre essas técnicas. Então, a primeira dica que a gente fala na elaboração de uma boa apresentação é fazer um roteiro. Como eu falo aqui, um plano de voo para a sua apresentação. Então, colocar realmente, né, quais são os objetivos da sua apresentação no primeiro slide logo. Minha apresentação tem os seguintes objetivos: uma introdução, uma apresentação da equipe, depois, né, a contextualização, depois a problemática, depois a solução, depois, né, a metodologia usada, depois, né, casos de estudo, caso de estudo, e finalmente a conclusão a que chegamos, né? E no final a bibliografia. Então é bom sempre no primeiro slide vocês colocar esse tópico, colocar o título da apresentação, né? Apresentação sobre impactos ambientais no Nordeste, e isso logo no primeiro slide, e depois você coloca essa agenda que a gente chama de agenda, né? Que é o roteiro da apresentação. Então é sempre bom vocês assim falarem sempre de 1 a 3 minutos cada slide, né?
escrever em forma de tópico, né, fase, né? Então o slide é uma coisa bem sucinta. Evitar muita informação no slide. Eu já vi uma vez um slide de um pessoal de direita que ele praticamente copiava e colava a Constituição no slide. Então ficava aquela coisa que ninguém conseguia passar muito tempo olhando. Então realmente o slide tem que ser algo bem sucinto. E os detalhes que tem por trás disso, né, o palestrante, o olhador é que tem que falar mesmo. Eu já falei, esse item 6, mostrar um tópico de cada vez, né? Então, a passar de um slide para outro é sempre bom dar um tempo, né, para o público se sintonizar, né, e assimilar, né? Então, o tamanho de fonte é sempre bom nunca reduzir, né? Colocar fontes menores que 18 a 20. Entendeu? É interessante essa técnica de oratória, né, que o mais importante é o slide, certo? Aliás, é o público e não os slides. Então tem apresentador que quando vai fazer uma apresentação, ele parece que está preso, fica pegando no mouse, entendeu? Parece que ele está grudado ao notebook lá, olhando para a apresentação, dando as costas para o público, e assim, aquilo é só um meio, né? É só um visual para facilitar a apresentação dele, certo? Então ele tem que estar sempre, né, falando diretamente, olhando a plateia. Eu já falei no item 10, evitar os efeitos especiais, exagero, né, sons, animações, isso distrai, né, o público da apresentação. Utilizar fontes e cores suaves, né, não usar cores fortes, né, fundos claros, simples, né, sem detalhes. Apresentar sempre os dados de forma gráfica, né, assim, se você tem, né, colocar muita informação, tente colocar numa tabela, se for possível coloque um gráfico, fica bem melhor a sua apresentação. Evitar poluição visual, né? Tanto a poluição acústica como a poluição visual, colocar muita imagem, figuras, animação. Cuidado sempre com a linguagem, entendeu? O português, né? Evitar assim, erros bárbaros, né, de ortografia, de sintaxe. Faz uma revisada, entendeu? Antes de, né, e fazer a apresentação, né? Sempre concluir a apresentação tem um fim. Tem gente que começa a apresentação e tem dificuldade em finalizar, entendeu? É sempre bom você chegar, né, colocar, né, uma conclusão, né, ou lições aprendidas, né, e no final colocam muito obrigado, pronto. Se vocês fizerem isso já é suficiente, entendeu? Agradece ao final da apresentação e tá tudo bem. Talvez vocês consigam, né, aplausos realmente da plateia. Deixe sempre os contatos de vocês, né, e-mail no final, né. Esteja sempre preparado, né. Quando eu falo estar sempre preparado é o seguinte: eu já vi vários apresentadores na hora do momento da apresentação lá esqueceu o pendrive, esqueceu o CD, então o que estava no pendrive não funcionou no disquete. Então tenta pegar aquela mesma apresentação e enviar para o teu e-mail, entendeu? Colocar no celular, né? Baixar lá para o teu smartphone, né? Que não haverá problema. E outra mais, às vezes o próprio local lá não tem o PowerPoint, certo? Tem o Impress, que é o apresentador do LibreOffice. Ou então não tem PowerPoint. Então o cara, como é que ele vai apresentar? Então pega aquela apresentação e salva no formato PDF. Então tem várias impressoras PDF, até mesmo o PowerPoint, dependendo do plugin, você consegue salvar como um arquivo PDF. E aí você, entendeu, exibe, né, no formato PDF. Acho que todo computador tem, né? Se não tiver, você baixa o Acroreader e exibe, entendeu? Então você já deixa instalado lá. Então é sempre bom você ter, né, seu notebook, né, todo preparado, né, para essas situações de emergência. E é isso, entendeu? Sempre assim, quando for fazer, né, a apresentação, antes mesmo de apresentar, faça um ensaio. O ensaio é sempre bom, é uma técnica que não é só utilizada no teatro, não. É utilizada também para qualquer apresentador. Então é isso, pessoal. Essas dicas, né, e esses recursos, né, que eu queria, né, mostrar rapidamente nesse vídeo, né, sobre o PowerPoint. Então até a próxima aula. Boa sorte!